Senhoras e senhores, boa tarde. É com grande prazer que damos início ao painel Os Desafios do Regime Próprio de Previdência do Rio Grande do Sul, evento organizado pela Fundação de Economia e Estatística. Compõe a mesa de honra deste evento: diretor técnico da Fundação de Economia e Estatística, economista Martinho Lázari; estatístico da FEE e coordenador deste evento, Pedro Zuanazzi; diretor de Previdência do IPERGS, Ari Loveira; economista da FEE, Tiago Felker Andrés. Agradecemos a presença de todos que prestigiam este evento. Para dar as boas-vindas aos participantes e fazer a abertura oficial, convidamos o economista e diretor técnico da FEE, Martinho Lázari. Boa tarde a todos. Novamente agradecer a presença de todos, várias pessoas de fora da FEE. Sempre bom a gente receber a todos vocês aqui para discutir os temas importantes do Rio Grande do Sul. Bom, o tema da Previdência é um desses temas importantes para o desenvolvimento socioeconômico do Rio Grande do Sul. A FEE tem daqui a 10 dias ela para 42 anos e ao longo desse período, a Previdência foi sempre um tema que pautou o estudo dos pesquisadores. No último ano, entretanto, vendo a necessidade de um estudo mais aprofundado, mais focado nesse assunto, foi criado um núcleo específico sobre isso, coordenação do Pedro, depois vai falar com vocês. Então se formou um núcleo de demografia e previdência, que são áreas correlatas, que tem tudo a ver, dada a necessidade, principalmente no Rio Grande do Sul, da gente ter estudos, de ter indicadores nessa área. A gente tem, inclusive, conversado diretamente com o IP para fazer alguns trabalhos conjuntos para entender melhor esse tema no Rio Grande do Sul. Bom, o seminário de hoje faz parte dessa ideia mais geral, então, de tratar desses temas importantes. O Pedro que organizou, haverá o Pedro e o Thiago falaram aqui pela FEE, a gente convidou também o diretor Ari do IP também para trazer informações e a visão do IP sobre esse tema. Bom, sem mais delongas, então, novamente agradecendo a todos, espero que seja um debate profícuo, que todos vocês possam sair daqui entendendo mais sobre esse assunto, que está na pauta, mas a informação nunca é da melhor qualidade, então a ideia também aqui de trazer uma informação melhor para todos vocês. Então, novamente agradecendo a todos, eu passo ao Pedro, eu acho que vai conduzir os trabalhos. Muito obrigado. Convidamos para sua fala o estatístico da FEE e coordenador do evento, Pedro Zuanazzi. Boa tarde. Muito bem-vindos. Nós vamos aqui hoje debater esse assunto, então, como o Martinho colocou, tão importante para o nosso Estado. Coube a mim fazer a coordenação do evento e tentar dar um encadeamento entre as apresentações que aqui vão ser realizadas hoje. Então, só dar um pouco de sentido sobre o assunto, o quão ele é importante. Eu trouxe alguns números como uma introdução para esse evento. Então, o que ocorre hoje com o Rio Grande do Sul, né? Então, eu trouxe aqui alguns valores de despesas, receitas e déficit previdenciário, já corrigindo pelo INPC. E a gente vê alguns detalhes importantes, pelo IGPDI, perdão. E a gente vê alguns detalhes importantes, por exemplo, em 2014, as despesas do regime próprio de previdência do Estado foram de 11 bilhões, enquanto que as receitas foram... Só um pouquinho. Então, enquanto que as receitas foram de 3 bilhões e 700 milhões. Né? Então, isso representou em 2014 um déficit de 7 bilhões. Né? De que valores são esses? Quando a gente fala em 11 bilhões de despesa, isso é 35% da nossa receita corrente líquida. Vejam como esse valor é importante, como ele é significativo. Quando a gente olha para o déficit previdenciário,
Em 2014 ele foi 23% da receita corrente líquida do estado do Rio Grande do Sul. Se a gente usar, se nós considerarmos somente as contribuições dos servidores, né, que é um outro conceito que é utilizado por alguns autores, nós então temos aqui um total de 1.276 em 2014. Então, nós podemos ter um conceito interessante que é o de insuficiência de recursos, que é o total de despesas que se teve com o regime próprio de previdência, menos as receitas dos servidores de contribuição. Isso aqui vai dar uma insuficiência de recursos de 9 bilhões e 700 milhões, que esse critério seria aquele valor que o Estado tem que aportar na Previdência, seja como contribuição patronal, seja como para cobrir o déficit, né, atual. Isso representa 31% da nossa receita corrente líquida. O que eu acho bem interessante desse conceito de insuficiência de recursos é que ele deixa a gente comparar um pouco os estados brasileiros. Às vezes nós temos um estado, por exemplo, que a contribuição patronal ela é igual à contribuição do servidor, enquanto o outro estado ela é o dobro. E aí a gente considera uma receita maior para esses estados onde a contribuição patronal é o dobro. Então, a insuficiência de recursos ela permite essa comparação entre os estados de quais estão tendo um aporte maior do estado e quais menos. Uma projeção do nosso déficit, eu conversava agora antes desse painel com o diretor ali, que hoje nós estamos desenvolvendo aqui na FE com o IP um projeto que a gente possa criar cenários para o déficit, né? Mas se a economia não crescer tanto, ou se a inflação for maior, ou se ela for menor, ou se tiver uma mudança de regra no meio do caminho. Hoje o que nós temos lá, que foi lançado na LDO, né, a projeção para os próximos anos, é de que o déficit da Previdência, essa projeção ela é realizada pelo Banco do Brasil, pela consultoria do Banco do Brasil, por encomenda do IP. A projeção que nós temos é que o déficit da Previdência, que era de 7,3 bilhões em 2014, deve continuar subindo até ali meados de 2025, atingindo seu máximo por ali, 2024, 2025, e depois nós passaremos a ter um decréscimo, né? E depois, lá mais adiante, por volta de 2065, 2070, ele voltaria a aumentar, já que seria o déficit do Fundoprév já. Aqui eu somei, tá? Esse déficit aqui é do Fundo Financeiro, do regime próprio do Fundo Financeiro e do Fundoprév, aqueles servidores que entraram nos últimos anos. Outra questão importante é o quantitativo de ativos, inativos e pensionistas do Rio Grande do Sul. O que a gente tem aqui, de 2002 até 2014, vem aumentando o quantitativo de inativos e pensionistas. Essa barra laranja aqui são os inativos, são hoje, em 2014, dezembro de 2014, eram 173,6 mil. Essa barra verde aqui eram os de pensionistas, 46,9 mil, que somados, a gente vê aqui, eles são maiores que a linha azul, que são no caso, os ativos, a linha azul, né? Os azuis são 173 mil ativos. Os laranjas são 151 mil inativos, né? Os pensionistas 46,9. A soma dos inativos e pensionistas soma 198,4, que já é 53% do quadro do Estado. Então a gente vê esse crescimento dos ativos e essa redução, o crescimento dos inativos e pensionistas, essa redução dos ativos. Por fim, no último slide que eu queria mostrar, nessa questão de incentivar aqui o nosso debate, esse gráfico aqui de dispersão, ele mostra todos os estados do Brasil, que tem lá no eixo vertical, a gente tem insuficiência de recursos. Então é aquela questão, quanto que o Estado teve que cobrir, seja pela despesa ou pela contribuição patronal, é a soma dos dois, né? Em percentual da receita corrente líquida. Enquanto que no eixo horizontal, a gente tem a proporção de idosos na população. E o que a gente percebe? Claro que aqui a gente não pode falar em causalidade de jeito nenhum, né? Mas o que a gente percebe é que existe uma relação. Onde a gente tem mais idosos, estados onde tem mais idosos, em geral se tem uma insuficiência de recursos maior. O que poderia explicar isso aqui, né? Um possível fator seria que nos estados onde se vive mais, os servidores também vivem mais. Então a expectativa de vida, em princípio, ela é maior tanto dos habitantes quanto dos seus servidores, né? Então teria um período de inatividade maior, digamos, né? Outro fator que pode ser bem interessante aqui é que os estados mais antigos, os estados onde se vive mais, são exatamente os estados mais antigos.
são Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Né? Uma exceção ali, de certa maneira, é São Paulo. São Paulo tem é um estado antigo, tem uma proporção grande de idosos, mas tem uma insuficiência de recursos ali, mais ou menos no meio do caminho entre os estados brasileiros. Então, o Rio Grande do Sul é hoje o estado com maior proporção de idosos e também maior insuficiência de recursos em relação à sua receita corrente líquida. Né? Então, pessoal, apresentar um pouquinho dos nossos palestrantes. A Solange vai ler daqui a pouco, vai fazer o seu mini currículo, mas nós então tínhamos planejado aqui um encadeamento. Né? Que encadeamento era esse? O diretor ali, ele falaria um pouco do fundo financeiro, do regime próprio de uma maneira geral, né? Então ele faria uma introdução ao regime próprio. O Thiago entraria com uma pergunta, né? Um trabalho que ele tem, que é uma pergunta se o Fundoprév, constituído há alguns anos, era a solução ou não para o nosso regime próprio de previdência. E a professora Maris, professora de Ciências Atuariais, fecharia esse painel de hoje com um assunto que seria o caso da previdência complementar na União. Né? Como está funcionando lá, se vem dando certo, se não tem. Infelizmente, tivemos uma baixa de última hora, a professora Maris teve um plano de saúde, a gente deseja a ela melhoras. Então, nós vamos ficar só com as duas primeiras apresentações, vamos tentar aqui refletir um pouco sobre a previdência complementar, vamos tentar falar um pouco desse assunto. Né? Então, essa é a nossa apresentação. Muito obrigado. Agradecemos ao Pedro pela sua fala e convidamos de imediato para a sua palestra o diretor de Previdência do IPERGS, Ari Loveira. O tema de sua fala é a Previdência do Servidor Público Estadual. Convidamos os demais integrantes da mesa, caso se sintam à vontade, para retornarem seus lugares no auditório, se quiserem prestigiar a apresentação. Ari Loveira é formada em Engenharia Civil pela URGS, com especialização em Gestão Fazendária pela PUC-RS. É servidor da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, tendo atuado como fiscal de tributos estaduais e chefe do setor de cadastro do Departamento de Informações Econômicas e Fiscais da Cefaz. De 2004 a 2008, foi diretor administrativo do Sindicato dos Servidores Públicos de Carreira de Nível Superior do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização do Estado do Rio Grande do Sul. Em 2008, passou a atuar no Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, como assessor previdenciário, e desde março de 2012 é diretor de Previdência do IPERGS. Meu boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Ari Loveira. Como já relatado, estou na diretoria de Previdência do IPERGS desde março de 2012. Sou de carreira, sou auditor fiscal da Receita Estadual, ligado à Secretaria da Fazenda, e na questão previdenciária venho atuando desde 2008, inicialmente na assessoria e depois na diretoria. Eu queria agradecer o convite da Fundação de Economia e Estatística para nós trazermos aqui alguns números, algumas visões do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, também colocando um pouco o enfoque da visão também do servidor público estadual, não só a parte de números, mas também a questão também que envolve a questão previdenciária no seu todo. Vou discorrer sobre o IP, alguns números sobre o IP, falarei também sobre alguns números relativos à questão previdenciária. Focamos também um pouquinho também nas pensionistas do Estado, que o IPERGS tem a gestão, vamos dizer assim, plena do benefício da pensão por morte, e alguns projetos que a gente pretende encadear e desenvolver, alguns já iniciados ainda no ano passado e que a gente quer implementar durante esse ano, e alguns a gente quer iniciar durante 2016. Bom, o IP... Só me achar aqui. Bom, a missão do IPERGS, então, como o IPERGS, Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, ele foi criado pelo decreto 4.842, em 1931. Então, tem duas áreas fins. A gestão do plano de previdência, né? Nós temos o IP Saúde,
e também a questão da previdenciária, que é o gestor do regime próprio de previdência social do Rio Grande do Sul. A visão do Instituto é consolidar o IPERGS como gestor de previdência e de assistência à saúde, né, dentro dessas duas áreas fins, aos servidores públicos estaduais, municipais e suas famílias, de modo a garantir a efetividade dos serviços prestados à sociedade. Por que a gente relaciona também os municípios na criação do IPERGS? O IPERGS conveniava para os municípios na questão inicialmente do benefício da pensão por morte, e depois também houve um convênio a partir de 1974 na questão do plano de saúde. Né? Convênios esses que foram todos depois reformulados com a emenda constitucional número 20, em que o regime